Oi, gente, aqui é a Laura. Desculpa um pouquinho a minha voz, porque eu tô bastante rouca depois de dar muitas aulas essa semana. Mas eu queria vir falar no vídeo de hoje um pouquinho sobre a minha preparação para as provas de analista que eu fiz. É um tema que muita gente me pede lá no Instagram, inclusive se você não me segue, eu vou deixar os links aqui embaixo. E eu realmente entendo a quantidade de perguntas. Eu também era uma pessoa que eu não tinha ideia de como as provas de analista funcionavam, do que era preciso para passar por essa concorrência absurda e garantir uma boa posição. Mas eu acho que eu tenho dicas preciosas para dar para vocês. Eu acho que não vão caber todas nesse vídeo, então vou fazer esse vídeo em partes. Mas hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o edital das provas de analista. Como alguns de vocês devem saber, quem me segue lá no Instagram sabe, eu inclusive faço e vendo alguns cronogramas para as provas de analista, né? Eu faço para as provas de analista e técnico porque são as provas que eu me sinto mais seguras e me sinto mais segura e apta mesmo a ajudá-los, considerando que eu já obtive aprovação nesses concursos, né? No ano de 2018, eu resolvi fazer algumas provas de analista para analista judiciário federal no âmbito do TRT. Porque era uma época de seca dos concursos que eu queria na época. Hoje em dia eu já não estudo mais para as provas de analista, os meus focos atualmente são principalmente nas carreiras estaduais, como defensoria, MP, magistratura, mas eu aprendi muito na minha época estudando para essas provas de analista, tá? E eu queria repassar um pouquinho do que eu aprendi para vocês. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer é que, diferentemente dessas provas de membros, como a defensoria, a magistratura, o Ministério Público, as provas de analista, em geral, elas têm um edital mais enxuto. Primeiro que elas cobram, em geral, um pouco menos de matérias, né, de disciplinas, e mesmo dentro das disciplinas, a quantidade de conteúdo é menor. Por exemplo, nos concursos de magistratura e defensoria, o edital de direito civil é enorme, cai absolutamente tudo de direito civil, né, do início até o final. Então, é bastante coisa, nem sempre a gente consegue ver todo o edital antes de uma prova. No entanto, nas provas de analista, essa cobrança, por exemplo, na disciplina de direito civil, ela tende a ser menor. Pelo menos nas provas que eu fiz e nas provas que eu costumo fazer os cronogramas, né? Eu tô sempre olhando os editais e eu percebo que o edital de civil, ele é um edital que vem muito menor do que ele poderia ser. O que é ótimo, porque dá tempo de você terminar de ver toda a disciplina, né? Então, às vezes, eles cobram a parte geral, cobram obrigações, mas muitos editais de analista não cobram direito de família, sucessão. Nas minhas provas não caíram essas disciplinas. Então, a primeira dica para as provas de analista é: dá para ver todo o edital. Eu sei que muitas pessoas e alguns cursos, eles dizem que não é preciso ver todo o edital, que existem temas específicos que precisam ser vistos e outros não vão dar tempo. Isso é válido, eu acho que em algumas provas, mas nas provas de analista, não. Dá tempo sim de ver todo o edital. Agora, tem que ter estratégia, e para isso um cronograma é fundamental. Mas se programem para ver tudo, é a primeira dica que eu dou. Quando eu decidi fazer prova de analista, que nunca foi o meu foco, em 2018, eu realmente dissequei o edital inteiro em tópicos e aí distribuí nos dias da semana, no tempo que eu tinha até a prova. É basicamente essa a regra que eu faço nos cronogramas que eu produzo. Eu digo isso porque dá pra ver e dá pra ver mais de uma vez, permanentemente revisando. Aproveitem isso, o fato do edital de analista ser um pouco menor em comparação a outros concursos, e vejam todo o edital. Essa é a primeira dica que eu tenho para dar. É claro que existem temas, existem matérias que sempre caem, que caem mais, e neles você vai reforçar ainda mais. Mas você não precisa ir para a prova com aquela sensação de que faltou ver matéria, porque dá tempo de ver tudo, com uma certa estratégia, obviamente, né? Não dá pra ir ler uma doutrina de tudo, mas dá sim, através de um método de questões e permanentes revisões, dá sim pra ver tudo. A segunda dica que eu tenho pra dar pra quem deseja as provas de analista, né? Antes de, quem deseja prestá-las, além de ver todo o edital, eu acho que você precisa entender que
a profundidade é menos importante. Não quer dizer que não existem temas que você vai ter que saber muito, né? Existem. Mas, diferentemente nessas outras provas que eu digo de membro, né? Defensoria MP e tal, essas provas elas te cobram muito mais em extensão, em quantidade de informações de diferentes disciplinas do que em profundidade. Então, é outra coisa a se atentar. Às vezes é mais interessante fazer mais questões, revisar permanentemente, decorar mesmo certos dispositivos, memorizar certas súmulas, do que se preocupar em ler em profundidade, por exemplo, numa doutrina determinados temas. É claro que se você está formando a sua base, você vai precisar ler, assistir aula, mas lembrem que o tipo de cobrança nas provas de analista, ela é um pouco menos aprofundada, tudo bem? E aí, a gente tem isso em mente, parece besteira, mas faz com que a gente direcione os nossos estudos de uma maneira melhor. E a gente não perca tanto tempo com aquilo que é desnecessário. Acreditem, confiem no método das questões e na ideia de esgotar esse edital. Acreditem, eu não acreditava. Eu fiz a minha primeira prova de analista no ano de 2018. Eu fiz meio desacreditada. Eu terminei o edital, eu confiei no método que eu tinha elaborado para eu fazer, mas eu não acreditava e foi a minha prova de melhor colocação. Eu passei entre os 20 lá, 20 e pouquinho na minha colocação no TRT de Pernambuco. Então, ele funciona porque eu digo que foi comigo, aconteceu assim. É claro que assim, eu tinha base em várias disciplinas, eu tinha como fazer isso. A minha terceira dica que eu quero dar para vocês sobre as provas de analista é o seguinte, existem algumas matérias que vão ser cobradas quando o edital sair, que são menos importantes. Vamos lá. Geralmente as provas de analista, elas são divididas em conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos. Os conhecimentos específicos são os conhecimentos de direito e os gerais entra português, às vezes raciocínio lógico, às vezes informática, enfim. Nas minhas provas que eu fiz, caiu informática e raciocínio lógico, e português, né? Mas lembrem-se que a prova de conhecimentos específicos, ou seja, as matérias jurídicas, valem muito mais, então o foco principal é sempre elas, mas que é preciso também dar atenção a essas outras matérias. Mas você tem que dividir o seu cronograma de estudo de modo a sempre lembrar: as de direito valem mais, as de direito valem mais, tá? E não perderem todo o tempo do mundo com essas disciplinas que são paralelas. Se você não tem edital aberto, eu recomendo só estudar as disciplinas jurídicas e colocar a feitura de questões de português, porque português sempre tá no edital. Mas não adianta perder todo o tempo do mundo estudando informática e raciocínio lógico quando você ainda não sabe se vem no seu edital. Se vier no edital, aí o pós-edital a gente vai correr atrás. Mas eu tenho um post lá no Instagram que eu falo sobre as minhas pontuações nas provas de analista. E vocês vão ver que eu fui muito bem nas partes jurídicas. Eu acho que eu errei pouquíssimas questões. Eu não lembro exatamente o número, mas tá lá no meu Instagram. Eu errei pouquíssimas de direito, que era a parte mais importante, que tinha peso 2. E nas disciplinas de conhecimentos gerais, eu fui muito bem em raciocínio lógico, porque eu tenho facilidade em matemática. Fui bem também em português, que também é uma disciplina que eu não preciso estudar muito, eu faço umas questões, mas é uma coisa que eu me saio bem. Mas informática eu não sabia, gente, nada. Porque a informática que é cobrada nesses concursos de analista, ela é um absurdo. É uma decoreba de umas coisas que, enfim, e eu não tinha nem ânimo de estudar essa disciplina. Eu até tentei ler uns PDFs, procurei uns vídeos online, mas realmente eu não estudei. E numa das provas de analista que eu fiz, eu zerei. Eu não acertei nenhuma. Eu devia ter chutado todas as mesmas letras, todas as questões da mesma letra, e talvez eu tivesse ganhado uma questão, mas eu não fiz isso. Eu tentei, sei lá, responder e zerei. No entanto, a prova que eu zerei de informática foi... eu fui tão bem em português, raciocínio lógico, e em todas as jurídicas, gente, acho que eu errei, sei lá, umas 3 ou 4 só de jurídicas, que eu ainda passei em 20º e tantos lugares, assim, eu não lembro exatamente a minha posição.
vocês têm noção de que, tipo, mesmo zerando, por conta do meu desempenho muito bom nas outras, eu consegui passar numa boa colocação? Então, o que eu quero dizer? Não tô dizendo pra ninguém deixar de estudar certas disciplinas, mas se preocupem com as disciplinas jurídicas primeiro. Quando você tiver craque nas jurídicas, aí você se preocupa com outras. Só acho que deve já colocar no cronograma português permanentemente, porque sempre cai. E é bom que você se lembre. Às vezes cai assim umas regrinhas de gramática que a gente não lembra. E é interessante que você exercite também a interpretação de texto que a banca cobra, tá? Enfim, mas não se preocupem tanto com essas outras disciplinas, que são essas disciplinas transitórias, que às vezes caem, às vezes não. Depois do edital, vocês se preocupam com ela, lembrando que elas podem, eventualmente, não serem decisivas. Se eu tivesse acertado umas questões de informática, eu teria subido de posição. Realmente teria sido melhor pra mim. Mas isso não foi suficiente pra me tirar do concurso. Por quê? Porque eu fui muito bem demais nas que eu era boa. E tive também uma segunda fase lá, que tinha umas questões subjetivas, eu também fui muito bem. Então fiquem tranquilos, tem chance, tá? Não se desesperem se o edital vier com essas matérias estranhas, com essas matérias chatas, porque é possível passar por cima delas, tá? Bom, esse é o primeiro vídeo sobre a preparação para as provas de analista. Lembrem-se dessas 3 dicas: esgotar o edital, sim, é possível, o edital de analista é menor. De lembrar em tentar horizontalizar mesmo o seu conhecimento, saber mais sobre várias matérias do que aprofundar, se preocupar muito com a profundidade delas. E lembrem-se que de colocar, de entender que o seu cronograma precisa ser montado privilegiando as disciplinas que valem mais. E só no pós-edital colocar essas disciplinas mais chatas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, deem like, compartilhem e me digam o que mais sobre a minha preparação de analista vocês querem ver. Eu já sei alguns vídeos que eu quero fazer sobre essa preparação, mas me deixem sugestões aqui, tá? Até o próximo vídeo.